E aí, galerinha boa, tudo beleza? Espero que todo mundo esteja bem, na medida do possível, usando o nosso velho kit, água e sabão, importante, álcool gel, a vitamina C, importantíssimo para a nossa imunidade, fortalecimento da nossa imunidade, certo? E eu queria até mesmo agradecer a vocês, a participação lá no chat, nos vídeos, agradecer a Cresliane, a Maria Júlia, a Gabriele, o Pedro Henrique pela participação, pela força, pelo encorajamento, tá ok? Espero que outros também participem mais. E hoje eu separei um assunto que algumas turmas já viram, outras ainda não. Então, a turma que já viu vai servir como uma revisão, e a turma que ainda não viu vai aprender hoje, certo? Trata-se de um assunto de matemática. Aí alguns vão dizer, professor, matemática. É, a matemática, nesse caso, é fundamental para o entendimento da genética. Tanto é que, naquela época onde Mendel, o pai da genética, mostrou seus estudos, muitos cientistas não entendiam ou não entenderam justamente porque faltou a compreensão da probabilidade dentro da genética. Então, é isso que nós vamos ver hoje, ok? Então, vamos lá? Bem-vindo à terceira aula em vídeo de biologia. Hoje, como eu falei, nós iremos ver probabilidade aplicada à genética. Mas, afinal de contas, o que seria probabilidade? É o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. Professor, quer dizer que eu posso prever o futuro através da probabilidade? De certa forma, sim. Você pode até prever o futuro com ela. Exemplo disso, você pode prever a probabilidade de acontecer uma cara, ou até mesmo de uma coroa, quando você lança uma moeda para cima. E outras coisas mais complexas, como, por exemplo, a chance de erro em pesquisas sobre a eficácia de um remédio, como, por exemplo, a cloroquina, um remédio muito divulgado atualmente. Então eu resolvi adotar o livro-texto Contato, do terceiro ano de Biologia. Vocês têm esse livro-texto em casa. Quem não tiver, pode acompanhar perfeitamente por aqui, certo? Essa aqui é a página 19 do livro-texto, Contato. Então, a probabilidade indica a frequência com que determinado evento pode ocorrer. Por exemplo, uma moeda lançada para o alto. Nessa situação, somente dois eventos podem ocorrer. Claro, a face vai ser voltada para cima, será cara ou coroa. Esses eventos são aleatórios. Essa palavra aqui é importante. Aleatório são independentes, certo? Não são obrigatórios. Ou seja, possuem a mesma chance de acontecer. Isso é lógico. Quando você joga uma moeda para cima, ou ela vai dar cara, ou vai dar coroa em um lançamento. Dessa maneira, a probabilidade do lançamento da moeda resultar em cara é de 1 em 2. E nós representamos assim, 1 sobre 2. Ou 1 dividido por 2. Ou 1 em 2, tanto faz. Certo? E sair coroa também é 1 para 2. Certo? E aqui está um conceito de matemática que vai servir para vocês na vida toda. Presta bem atenção. Sempre que você vê uma divisão como essa, você está indicando que a primeira coisa que está em cima, você quer saber quantas vezes essa coisa aqui cabe nessa de baixo. Certo? Toda divisão é isso. Divisão significa você saber quanto uma coisa cabe dentro da outra. Certo? Então, nesse caso, no total de chance que você tem é 2. Por que 2? Porque são as duas possibilidades de ocorrer o resultado, que vai ser cara ou coroa, certo? E 1 é o lançamento que você fez. Então, em um lançamento, você tem duas chances de ocorrer a possibilidade de sair cara ou coroa. E se lançássemos duas moedas ao mesmo tempo? Qual seria a probabilidade de sair no lançamento de uma moeda, cara, e cara também na outra moeda? Ou seja, nas duas moedas que a gente lançássemos, saísse cara. Veja que nesse caso, a palavra E ou I está em destaque.
pois exige uma combinação de resultados independentes. Independentes por quê? Porque a primeira moeda da cara não depende da outra da cara também. São independentes entre si. Então, a ocorrência de cara no primeiro lançamento não influencia o resultado obtido no segundo. Nesses casos, utiliza-se a regra do E, também chamada de regra da multiplicação, na qual os resultados para cada probabilidade são multiplicados entre si. Então, aqui você tem a explicação do fenômeno. Olha só. Você tem uma moeda coroa e no outro lado a cara. Então, você lançando duas moedas ao mesmo tempo, qual seria a probabilidade de sair cara e cara nas duas moedas? São eventos independentes, então é a regra do E, você vai fazer uma multiplicação. Você sabe que a probabilidade de sair cara no lançamento de uma única moeda é 1 para 2. Por quê? Porque é uma possibilidade dentre duas. A cara no outro também vai ser uma possibilidade dentre duas. Então, quando você faz essa multiplicação, você vai encontrar 1 sobre 4, ou 1 quarto, ou até mesmo 1 para 4. Essa é a probabilidade de obter duas caras no lançamento de duas moedas. Professor, o que é que isso significa? Significa que se você lançar duas moedas duas vezes, vão dar 4 opções, possibilidades. Então, para cada 4 vezes que você lançar essas moedas, você vai ter uma possibilidade, só uma possibilidade, de dar duas caras ao mesmo tempo. E quais são as outras possibilidades? 3 quartos. 3 quartos, professor, por quê? Porque 3 mais 1 dá 4. 4 sobre 4 é exatamente 1. 1 é a possibilidade total do acontecimento, 100%. Vamos para outro exemplo agora. Vamos considerar um dado. Ao lançar o dado, existem 6 eventos que podem ocorrer. Então, enquanto na moeda existiam 2 eventos, cara ou coroa, no dado vão ser 6 eventos. Por quê? Porque são 6 números, são 6 faces, e não 2 faces só. Então, qual seria a probabilidade do lançamento que você fizer resultar na face que indica o número 3? A probabilidade é 1, que seria a jogada que você fez, em 6 possibilidades. 1 em 6. 1 para 6. E se fossem lançados 2 dados, qual seria a probabilidade de ambos os lançamentos resultarem no número 3? Vamos ver lá? Probabilidade de sair a face de número 3 em um dado. Você jogou um dado. Como tem 6 faces, e você fez um lançamento, então é um lançamento em 6 possibilidades. 1/6. O outro dado vai ter a mesma possibilidade. 1 em 6. Nesse caso, como você quer o 3 em um dado e 3 em outro, você vai usar a multiplicação. 1/6 vezes 1/6, que é igual a 1 sobre 36. Então, a probabilidade de obter duas vezes as faces de número 3 em 2 dados é uma possibilidade em 36 possibilidades. Então, 1 para 36. Vai dar um número bem pequeno. Certo? Então, é muito raro você conseguir duas faces com o número 3 em 2 dados ao mesmo tempo. Certo? Mas, professor, se for o número 3 e nesse outro número 5, a mesma coisa. Não tem diferença. Por quê? Porque qualquer número que caia, em uma jogada só, ela vai ter 6 possibilidades. Ou vai ser o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. 6 possibilidades. Esses são o número total de possibilidades que existem, tá bom? No caso das moedas, é provável que a cada 4 lançamentos das duas ao mesmo tempo, um resulte na face cara nas duas moedas. Então são 4 para 1. No caso dos dados, é provável que a cada 36 lançamentos,
1 resulte na face de número 3 em ambos os dados. Assim, na regra de multiplicação, calcula-se a probabilidade de ocorrerem 2 ou mais eventos independentes sem que um interfira no outro ao mesmo tempo, certo? Quando você lança 2 dados, são independentes porque o primeiro dado é totalmente independente do outro e aleatório. Você não tem influência sobre esses lançamentos. Você não tem influência sobre que número vai dar quando você lança um dado. Mas como explicar isso em um cruzamento genético? Aí é que está o interessante da coisa. Vamos lá. Através da probabilidade, nós podemos estudar possibilidades futuras de um cruzamento. Então vamos ver. Considere o cruzamento entre duas ervilhas de jardim que produzem sementes amarelas, ambas com o genótipo Vzão-Vzinho. Então vocês lembram que Vzão-Vzinho é heterozigoto, que apresentam sementes amarelas. Qual seria a probabilidade de se obter uma planta com o genótipo Vzão-Vzão a partir desse cruzamento? Aqui, Vzão-Vzão, vocês lembram que é homozigoto. Por quê? Porque os dois alelos são iguais. Então você tem homozigoto. E Vzão com Vzão dá uma planta com semente de que cor? Verde ou amarela? Exatamente. Quem respondeu amarela está correto. Lembrou bem. Sabendo-se que os gametas produzidos pelos parentais Vzão, Vzinho, heterozigoto podem ter 50%, um meio, né, de probabilidade de ter o alelo V e 50% de alelo Vzinho, isso é lógico. Por quê? Porque se você tem um indivíduo Vzão, Vzinho, os gametas que ele produzirem, 50% vai ser Vzão. E 50% vai ser Vzinho. 50% com 50% é 100%, ou seja, todos os gametas que eles vão produzir ou vão ser Vzão ou Vzinho. Só tem duas possibilidades, é 100%. Essas duas. Qualquer dessas duas. Dessa maneira, a probabilidade de existir um indivíduo Vzão, Vzinho, homozigoto, amarelo, é a multiplicação das probabilidades de ocorrer esses gametas. Ou seja, 1/2 vezes 1/2. Por quê? Porque eles são independentes, que nem aqueles lançamentos de moedas. Dar um gameta Vzão é independente do outro dar Vzão também. Certo? Então você tem 50% para Vzão multiplicado por 50% do outro Vzão para dar um indivíduo Vzão amarelo. Isso, 1/2 vezes 1/2 é 1/4. Da mesma maneira, a probabilidade de formar um indivíduo Vzinho homozigoto é de 1/4, ou 75%. Isso está bem lógico, né? Por quê? Porque você tem 50% de chance de ter Vzinho em um gameta e 50% de ter o outro Vzinho. Então, também daria 1/2 vezes 1/2, que é 1/4. 75%. Considere agora a probabilidade de obter uma ervilha amarela com o genótipo heterozigoto Vzão-Vzinho a partir do cruzamento da página anterior. Ou seja, antes nós cruzamos 2 Vzão-Vzinho, né, duas plantas amarelas Vzão-Vzinho, e calculamos a probabilidade de ter Vzão-Vzão, que era 1/4, e Vzinho, que também era 1/4. Essa agora, ele quer saber a possibilidade de ter um descendente Vzão-Vzinho. Acontece que essa probabilidade de dar Vzão-Vzinho, um indivíduo Vzão-Vzinho, também é de 1/4. Só que tem dois eventos para essa condição. Quais são esses eventos? Um gameta masculino com alelo V poderia fecundar um gameta feminino com alelo Vzinho, ou um gameta masculino Vzinho poderia fecundar um gameta feminino Vzão. Por isso que você vai ter que multiplicar por 2 nesse evento.
São dois tipos de eventos, são duas vezes aquele evento de 1/4. Porque você vai ter ou o gameta fecundando o óvulo, ou o óvulo sendo fecundado pelo gameta. Ah, professor, você só está invertendo as ordens. Sim, mas essa possibilidade existe quando você cruza um indivíduo com outro. Ou o óvulo vai ser fecundado, ou o gameta masculino vai fecundar o óvulo, ok? Logo, a probabilidade desse indivíduo, Vzão Vzinho, é 1/4 vezes 2, que é 2/4. Simplificando 2 por 1, 2 dá 1, e 4 por 2 dá 2. 1/2 é 50%. Então, voltando lá, enquanto você tem uma probabilidade de 1/4 para um indivíduo Vzinho, Vzinho, e 1/4 para o indivíduo Vzão, Vzão, para um indivíduo Vzão, Vzinho, você vai ter 50%. Olha a diferença. 75 para esse e 50 para esse. Ok? No quadro de Punnett, isso fica bem fácil de ver. Olha só esse quadro de Punnett aqui, como é fácil de você ver. Quando você tem um indivíduo, em vez de E, vamos ver V, né? Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Quando você faz o quadro de Punnett, você vai ter 50% a possibilidade de ter o Ezão, o Vzão, Vzão aqui e Vzinho, Vzinho aqui. E no outro caso, vai ter o Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho duas vezes. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele é feminino. Então aqui, nesse caso, é o óvulo sendo fecundado pelo gameta masculino. Nesse aqui é o contrário. É o gameta masculino fecundando o feminino. É uma possibilidade aqui e outra possibilidade aqui. Então, nesse caso, essa possibilidade com essa vai ser 50%. Essa com essa vai ser 1/4 e aqui 1/4. Se você somando todas as possibilidades, vai dar 100%. Agora, vamos retomar o exemplo da moeda, mas alternando agora o questionamento. Qual seria a probabilidade de, no lançamento de uma moeda, o resultado ser cara ou coroa? Perceba que a palavra agora em destaque é ou. E o questionamento refere-se a qual probabilidade de que pelo menos um evento ocorra entre dois ou mais. Nessa situação, as probabilidades devem ser somadas, aplicando-se a regra da adição. O I é regra da multiplicação, ou é regra da adição, também chamada de regra do ou. No caso da moeda, a probabilidade de resultar em cara é 1/2. 1/2. A mesma probabilidade de resultar em coroa. Assim, somando essas probabilidades, temos 1/2 mais 1/2 igual a 1. Isso significa que ao jogar a moeda, o resultado será ou cara ou coroa. Por quê? 1 representa 100%. É o total de eventos possíveis. Porque no caso de probabilidade, vai sempre saindo do zero, que é nenhuma probabilidade, até 100%, que é 1, de 0 a 1. Agora, considere um dado como exemplo. Qual a probabilidade do resultado do seu lançamento ser a face 3 ou a 5? 3 ou 5, ou uma ou outra. Isso no lançamento não é de 2 dados, é de um dado só. Então, vai sair 3 ou 5. A probabilidade de sair a face com o número 3 é 1 em 6, 1/6. Isso já foi falado. A probabilidade de sair a face com o número 5 também é 1/6, porque todas as faces têm a probabilidade igual. São aleatórias. Então, nesse caso, como você quer essa face 3 ou a face 5 no mesmo dado, você vai usar a palavra ou, que significa mais. Então, você vai somar as duas frações, as duas probabilidades. 1/6 mais 1/6, 2/6. Você soma a base, você repete a base e soma os expoentes, 2/6. Simplificando por 2 dá 1/3.
Então, a probabilidade de sair o número 3 ou 5 no mesmo dado é de 1 para 3. Se você dividir 1 para as três opções, vai dar 33,33%. Certo? Porque toda porcentagem pode ser transformada em fração. Considere novamente como exemplo o cruzamento entre ervilhas heterozigotas para a cor da semente. Qual seria a probabilidade de obter ervilhas do genótipo homozigoto, Vzão, ou heterozigoto Vzão a partir desse cruzamento? Vejamos. Qual a probabilidade do genótipo Vzão? Nós já vimos que a probabilidade do genótipo Vzão com ervilhas heterozigóticas é 1/4. Vzão, por sua vez, é 1/2, porque são 2 vezes essa possibilidade aqui. Então, 1/4 mais 1/2 é igual a 6/8, simplificando 3/4. Então, mais uma vez, nós usamos o ou. Por quê? Porque aqui nós estamos querendo saber a probabilidade de obter ervilhas do genótipo Vzão ou Vzão. Então, 3/4 corresponde a 75%. E então, galerinha, é só isso aí. Eu vou deixar para vocês um link lá no Classroom para vocês poderem fazer a atividade relativa a este estudo, tá bom? Então, um grande abraço e até depois.